E aí, pessoal, bom dia. Mais um domingo rolando, mais uma EBD pra gente. Mais um domingo concedido por Deus. Que Ele continue nos abençoando e nos guardando, né? Se vocês ouvirem algum barulhinho diferente, é o tio Hudson brincando com a Aninha lá do outro lado da casa, mas ainda assim chega, né? Vamos orar então, porque hoje a gente vai falar sobre um versículo que fala muito ao meu coração. Vamos lá. Querido Deus, Pai amado, obrigado por mais um domingo, obrigado por mais uma semana que se inicia, Pai. Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Obrigado porque o Senhor tem nos guardado e obrigado porque somos teus, Pai. Fala aos nossos corações, que nós possamos aprender a lidar com os nossos inimigos da mesma forma que os personagens da nossa história. No nome santo de Jesus, nós te agradecemos e pedimos que fale conosco. Amém. A nossa história de hoje, a gente continua, né? O templo foi construído, Deus ajudou o templo a ser construído, deu suporte, deu sustento e conseguiram construir o templo. Só que agora Jerusalém precisava ser protegida. E aí começamos a construção do muro que protegeria Jerusalém. E o versículo de hoje, ele tá lá em Isaías 41:10. Não temas, pois eu sou contigo. Eu te fortaleço e eu te ajudo. Né? Nosso Deus maravilhoso falando. E nessa história de hoje, você vai ver que Neemias passou por humilhação, por zoação, por zombaria, por cansaço, por desânimo, por intriga, por ciladas. E ele superou tudo isso confiando na palavra de Deus, confiando em Deus, orando e se fortalecendo com aquele que pode nos ajudar, né? Com o único que pode nos ajudar, colocando as dificuldades dele diante de Deus. E aí eu quero que você vá pensando aí, né? A gente vai falar sobre construção de muros. Para que serve um muro? Qual é a função desse muro? E aí depois eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre esse muro. Então o templo foi construído e continuamos trabalhando, né? O povo continuou confiando em Deus e a obra de Deus continuou. Neemias otimizou essa construção desse muro. Ele não fez como os nossos prefeitos e governantes de hoje em dia, que contratam um grupo de pessoas para fazer todo o caminho, todo o percurso. Não. Ele dividiu. Quem mora nessa cidade vai construir um muro aqui. Quem mora nessa vai construir um muro aqui. Quem mora nessa. E não importava qual era a profissão das pessoas. Todas elas estavam envolvidas na construção do muro, porque o trabalho de Deus era mais importante do que aquilo que elas tinham escolhido ser. Então, o povo se organizou, o povo foi trabalhando sob a liderança de Neemias, cada um no seu lugar, né, o que facilitava. E aí o muro começou a ser construído, o trabalho estava rendendo e os inimigos não estavam felizes. E aí um inimigo chamado Sambalat, ele era muito poderoso. E ele não queria, né, que o muro fosse construído. Era interessante que a cidade ficasse desprotegida. E ele zombava do povo, ele dizia que daria muito trabalho, que a construção estava lenta, que o muro era frágil, e zombou do povo. Vocês já imaginaram quando vocês têm, sabe, vocês já viveram isso? Quando vocês têm um trabalho muito grande para fazer, às vezes na escola, às vezes o quarto de vocês está totalmente bagunçado e a mãe manda arrumar e fala que não vai ajudar. E vocês estão lá cansados, trabalhando e fazendo, e vem alguém implicar, falar que tá mal feito, que não vai dar certo, que não vai ficar bom, que. Ai, desculpa. Que não importa o que vocês façam, não vai ser bom o suficiente, não vai dar certo. Como é que vocês se sentem quando isso acontece? Né? A gente se sente frágil, frustrado, desmotivado, dá vontade de largar tudo. E o povo experienciou isso. O povo se sentiu frágil. E aí Neemias orou. Lá em Neemias 4:9, Neemias orou. Neemias orou, né? E pediu suporte a Deus, pediu força, pediu coragem, pediu ânimo. E o povo continuou, apesar das implicâncias, da zoação, da chacota, o povo continuou trabalhando e o trabalho continuou. E isso não agradou os inimigos. E aí Tobias foi levantado também e disse, né,
na zoação também, que qualquer coisa derrubava o muro, que o trabalho não estava bom, que o trabalho não estava bem feito. E o povo já ia desanimar de novo, e Neemias orou, pediu a Deus força, pediu a Deus foco, sabedoria para as pessoas focarem no que elas estavam fazendo e não desistir do trabalho, e o trabalho continuou. Só que isso não deixou os inimigos felizes, não é mesmo? Eles continuaram criando outras formas de atrapalhar o trabalho. E essa forma, uma dessas formas foi o atacar mesmo. Atacar as pessoas que estavam trabalhando, atacar as pessoas que estavam construindo o muro. E aí lá em 4:9, lá em Neemias 4:9, Neemias disse que oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guardas de dia e de noite. Inspecionei, me dispus e disse aos nobres e aos magistrados e a todo o povo. Neemias, ele olhou para a situação, ele estudou essa situação e ele disse para todo mundo, do mais nobre ao mais simples: não temam, não temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Neemias organizou o povo e ele criou uma guarda. Uma parte do povo trabalhava, a outra parte do povo defendia os que estavam trabalhando. E o povo de Deus literalmente lutou para poder construir o muro, lutou para poder proteger a sua cidade, as suas famílias e as suas vidas. E é assim que funciona. A gente para, estuda a situação, pede orientação a Deus, se organiza, né? Faz o que é possível da nossa parte. No caso de Neemias, foi organizar os homens para defender. E confia no Senhor, confia que Ele vai nos proteger, nos guardar e nos guiar, que foi o que aconteceu. Não satisfeitos com isso, o trabalho continuava, mas agora o povo já se defendia, os ataques não eram eficazes. Os inimigos criaram ciladas para tentar derrubar Neemias, para tentar às vezes matá-lo ou enfraquecer a liderança dele diante do povo. E aí eles tentaram primeiro marcar um encontro com Neemias, mandaram uma carta que, Neemias, nós queremos conversar com você, vamos resolver essa situação, né? A palavra de Deus não fala exatamente o que tinha nessa carta, mas sei lá, tipo uma situação de assim, vamos resolver, vamos melhorar isso. Neemias percebeu que era uma cilada. Não foi ao encontro dos inimigos. Logo depois, os Neemias escreveram uma carta falando que queriam ajudar. Nossa, é muito trabalhoso construir esse muro. Gasta-se, né, muita mão de obra, muito tempo. A gente quer ajudar. Encontra com a gente pra gente resolver essa ajuda. E Neemias não caiu de novo. Neemias se defendeu e soube que era mentira. E nesse processo todo, gente, quem mostrava para Neemias que era uma cilada, que era mentira, era Deus. Era a intimidade de Neemias com Deus que o guardava, que o permitia, né, não cair nessas armadilhas dos inimigos. E aí Neemias foi ao encontro de um sacerdote, né, ao encontro de um pastor, para pedir orientação, para, né, se manter forte na fé. E esse pastor tinha sido comprado, esse sacerdote, ele aceitou suborno para orientar o Neemias mal e fazer ele perder, né, a coerência dele e a postura dele de líder diante do povo, para ver se dividia o povo. Quando Neemias chegou diante desse sacerdote, olha o que aconteceu. O sacerdote, ele disse: vamos para o templo e vamos nos guardar no templo, porque eles vão vir te matar, Neemias. De noite virão te matar. E aí, se Neemias se escondesse, ele pareceria um covarde. E uma pessoa que confia no Deus Todo-Poderoso, que tem poder sobre todas as coisas, ela não pode se acovardar, porque Deus é com ela. E Neemias sabia disso. Então, quando Neemias percebeu essa orientação do sacerdote, ele ficou, né? Sabe quando, se eu não me engano, é Pedro que fala para Jesus que ele não precisa passar por tudo que ele estava dizendo que ia passar, e Jesus diz: arreda, Satanás, né? Porque uma palavra que vai contra a vontade de Deus, ela não vem de Deus. E Neemias percebeu que de maneira alguma ele percebeu, né, que essa palavra não vinha de Deus,
E diz que de maneira alguma ele ia se esconder, de forma alguma ele ia para o templo se proteger e deixar o povo sozinho, e de qualquer forma Deus cuidaria deles. E aí Neemias ora para Deus não se esquecer das pessoas que subornaram esse sacerdote, nem desse sacerdote, né? E aí eles conseguiram terminar de construir o muro, e na próxima aula a gente vai saber, né, mais o que foi acontecendo, como é que Neemias organizou a cidade, como é que continuamos, né, daí pra frente. E aí agora a gente precisa pensar quais são as áreas da nossa vida que precisam de muros. A gente tem construído os muros que nós precisamos, porque para que serve um muro? Um muro serve para proteger? Serve. Um muro serve para guardar, para esconder, para não permitir, né, que a gente fique tão vulnerável. Mas um muro também serve para separar. Então, quais são as áreas da sua vida que estão abertas, expostas, perdidas, misturadas? Existem coisas que você tem feito exatamente iguais às pessoas que não conhecem a Deus? Existem coisas que você pode guardar melhor, que você pode proteger melhor? Existem fraquezas que você tem exposto para todo mundo, ao invés de expor só para aquele que pode te fortalecer, que é o nosso Deus soberano? O povo de Deus, ele tem que ser sábio na construção dessas barreiras, ele tem que se proteger com sabedoria. Ele precisa entregar os medos e anseios dele diante do Senhor. Então que a gente possa, da mesma forma que Neemias fez, pedir a orientação de Deus, trabalhar dentro da vontade dele e tendo a certeza de que dentro da vontade dele, ele vai nos guardar, ele vai nos guiar e vai nos fortalecer. Então vamos pedir a Deus para que nós tenhamos essa sagacidade, essa capacidade de identificar que muros nós precisamos construir para nos proteger, tá bom? Vamos orar. Querido Deus, Pai amado, graças te damos por essa aula, graças te damos pelo exemplo de Neemias e graças te damos por cada inimigo, Senhor, que mostrou para nós hoje como o seu povo deve agir diante da dificuldade. Dá-nos sabedoria para que possamos nos proteger, proteger os nossos corações, proteger as nossas vidas, meu Deus, dentro da tua vontade. No nome santo de Jesus nós te oramos, te agradecemos por esse domingo e te pedimos força para enfrentar todas as dificuldades da nossa vida. No nome santo de Jesus. Amém. Pessoal, fiquem com Deus. Bom domingo. E a gente se vê em breve na igreja em nome de Jesus.